repórter do MTV, produtor do Domingão do Faustão, policial e líder do PCC. Líder do PCC. Guitarrista do Engenheiros Havaí. Tanta banda boa pra você. Amor, tô bonito. Esse olha e já fala, caramba, lembrei do bujãozinho, daquelas capinhas de bujão de vó, sabe? Uma vez um cara veio me assaltar e eu nunca esqueci isso daí. Daí eu falei, eu não tenho. Ele falou, coça que você tem, boy. Falei, se você coçar, você descobre sua mentira aí. Eu falo pra Dani que Photoshop de mulher é maquiagem. Né? Então... Sempre foi. A maior parte das pessoas feias estão casadas. Eu tenho uma questão. Eu tenho um casal de amigos que tem um filho. Nasceu agora. E acontece que a criança, ela é objetivamente feia. É tipo, ela é muito feia. Não dá pra ter dúvida. Não dá pra ter dúvida. Você olha e fala, é feia. É isso. Tá na estrutura da realidade. A questão é, eu devo ou não devo falar que ela é feia? Mentir, nesse caso, é lícito ou não é lícito? Eu acho complicado. Acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre isso. Tá certo. Eu preferiria, na verdade, nem ser convidado. Se eu sou muito amigo da pessoa, ela vem convidar e eu sei que a criança é muito feia, vai ter aquele momento que a mãe vai chegar pra mim e vai falar assim, ele não é lindo? Então. Só que talvez seja educado, né? Nesse contexto, eu acho que a mentira, ela é mais benéfica do que maléfica. Ela é válida. Thaís falou uma frase que é assim, que a mentira, ela é uma espécie de tempero da realidade. Essa frase não é dela, obviamente. Ela comentou isso uma vez. E de fato é isso, né? Parece que a mentira, ela dá uma saborizada na realidade para que ela se torne mais palatável, talvez. É óbvio, tem graus de mentira, a gente precisa hierarquizar o mundo como um todo. Mas eu fico imaginando, assim, a questão da habilidade do mentir é um negócio fantástico, você não acha, não? Cara, eu tava vendo um negócio, Duna, agora tem uma série na HBO. Sim. Você já assistiu o filme? O filme, assisti. A série é como se eu voltasse 10 mil anos antes do Paul nascer. E aí eles tem uma aula de anatomia, eles estão analisando o cérebro de uma pessoa. Daí fala assim, olha, tem várias áreas aqui no cérebro que indicam que essa pessoa era um grande mentiroso na vida. Daí fala, qual que era a profissão desse cara? Uma pessoa fala assim, um ladrão, um golpista. Outra chega e fala assim, um sobrevivente. Daí a professora fala, exatamente, é um sobrevivente. Porque a mentira, ela tá intimamente ligada, intrinsecamente ligada à nossa capacidade de sobreviver. Sim. A gente mente porque a gente precisa, não que a gente mente porque a gente quer ser maldoso. Sim. É porque a gente quer estar vivo. Eu acho que é uma questão de graus, assim, obviamente. Eu acho que o princípio inicial da mentira é exatamente esse, né? Eu consigo te dar 1 milhão de exemplos de vezes em que a minha esposa chegou pra me perguntar alguma coisa que eu sabia que eu não tava totalmente certo naquilo que eu estava fazendo, né? Algo do tipo, amor, você já lavou as louças? E eu sabia que eu não tinha lavado as louças ainda. E ela tava chegando em casa e eu tinha 30 minutos pra lavar aquelas louças. Eu falei, bom, ainda dá tempo. Sim, já lavei. É aquele negócio de ninja. Assim, já cai de pé e vai rápido. Então, assim, por quê? Porque eu sabia, fiz uma avaliação rápida. Bom, se eu não lavar a louça, vai gerar uma briga desnecessária. E se eu disser que eu não lavei a louça, também vai gerar uma briga desnecessária. Então, no final, pra economizar caloria, né? Pra economizar caloria. Boa, talvez seja isso. Eu acho que o primeiro princípio, obviamente não todas as mentiras. De novo, a gente precisa hierarquizar as coisas. Mas eu acho mentira venial, né? É uma mentira venial, vai. Essa mentira mais branda, mais leve, eu acho que o aprender a mentir, eu acho que ele é próprio do ser humano. O Nietzsche, ele defendia muito isso, de que a mentira, ela tá intrínseca ao ser humano. Intrínseca. E o Kant, ele falava diferente. O Kant falava assim que toda e qualquer mentira, ela é condenável. Toda e qualquer mentira, ela é condenável porque ela falseia a realidade. Essa é a ideia de Platão também. Ou seja, se você conta uma mentira, você já está falseando a realidade e o falseamento da realidade te afasta da verdade. Mas isso que ele tá contando é uma mentira, né? Ele mentia pra ele mesmo, porque eu duvido que se ele visse a criança feia, ele ia falar, é feia, minha senhora. Exatamente. É feia que dói o fundo da minha alma. Porque é essa conta. A pessoa vai olhar o bebê, a mãe vai ouvir o fato de que ele é feio, ela vai fazer o que com aquela informação? A única coisa que vai fazer é terminar a amizade. Tipo isso. Sabe o que eu fico imaginando? Você sabe que eu sempre dou uma puxadinha pro lado do cristianismo. Fico imaginando, e se uma mãe dessa pergunta pra Cristo? Senhor, meu filho é feio? O que será que Jesus responderia? É real. Eu acho que talvez ele responderia em forma de parábola. É isso. Sabe o que eu fico entendendo? Eu acho que a forma como Cristo tratava algumas questões, me parecia que para não deixar o peso da realidade massacrar as pessoas, ele começava com um ato de caridade, não mentindo,
Mas começava com acolhida amorosa de caridade e depois partia pra justiça. Sabe aquela ideia, ninguém te condenou, nem eu te condeno, agora vai e não tornes a pecar? Eu acho que tem a ver com isso, talvez. E a gente acabou aprendendo isso mimeticamente, obviamente não necessariamente de Cristo, mas a humanidade ela tem um pouco dessa ideia de uma certa caridade seria não deixar a realidade desabar na cabeça do outro. Sabe? A esposa que chega pro marido e fala, amor, eu tô gorda. Meu amigo, se você fala pra sua esposa que ela tá gorda, se você concorda com isso, a chance do seu casamento estar diante da Terceira Guerra Mundial, assim, instalada dentro dele, é muito grande. Né? Você fala que tá ótimo, só que no dia seguinte você vê que tá incomodando ela, você começa a falar assim, vamos dar uma caminhada maior, vamos não sei onde. Na verdade, você usa um subterfúgio não pra você deixar a realidade como ela tá. Sim. Mas você usa o subterfúgio pra depois, num segundo momento, você conseguir também ajudar a fazer um plano de ação ali, mudar alguma coisa, talvez. Eu acho que, assim, sobre certa medida, não é que a gente tá relativizando a questão e colocando a mentira como lícita. Mas eu acho que existe, de fato, um certo grau de que você precisa... não é contar a mentira, mas é de forma... É atrasar a verdade, talvez. De alguma maneira. Obviamente eu forcei a barra aqui. Obviamente. Isso saiu da boca de alguém que tá acostumado a mentir, né? Exato. Não, calma aí, veja bem. Eu não estou falando uma mentira, estou atrasando a verdade. Estou atrasando a verdade. Não, sabe por quê? Eu faço isso constantemente no consultório. Num consultório de saúde mental, se você chega contando a verdade pra pessoa clara e explícita, você afunda a pessoa, exato, sabe? Você tem que atrasar a verdade. Você tem que atrasar a verdade. Faz muito sentido. De certa maneira, você tem que atrasar a verdade. Porque a pessoa tem que estar preparada pra realidade. Exatamente. É isso. A verdade, quando ela é explícita demais, algumas pessoas não vão conseguir de fato aceitar. As pessoas não estão prontas pra lidar com um grau de realidade muito forte. Não estão. E talvez por isso que seja intrínseco e seja um mecanismo de sobrevivência também, né? Sim. Exato. E nesse sentido, o mecanismo de sobrevivência para quem mente, ele tá tentando criar um bem-estar social. É óbvio, de novo, volto a dizer e vou enfatizar isso ao extremo aqui. Porque não fica parecendo que eu tô relativizando todas as mentiras. Eu tô falando daquelas assim, que você ainda está comprometido com a verdade, você ainda entende que algo precisa ser feito sobre aquilo, você entende que o certo seria aquilo, só que para que poupe-se um pouco de caloria, para que se evitem algumas brigas, algumas nuances, você vai tentar atrasar a verdade. Mas será que a sociedade inteira ela não foi construída exatamente em cima de mentiras? Porque quando você pega, segundo alguns autores, você tem uma construção social que ela é baseada em cima de ficções compartilhadas. Sim. Né? Então, é uma mentira eu falar pra você que... sei lá, tal demarcação territorial se chama Guiana Francesa. Né? De uma maneira natural, é uma mentira. Sim. Eu tive que ficcionalizar e todo mundo concordar que um pedaço de território se chama Guiana Francesa. Nesse sentido que uma ficção compartilhada. Eu acreditar que uma bandeira, ele carrega um significado e uma história, uma nacionalidade, é uma ficção compartilhada. Perfeito. A gente constrói narrativas que a gente se convence que elas são realidade pra gente conseguir viver em sociedade. Perfeito. Então, nesse sentido, também tem a mentira, de uma maneira mais conceitual, como um terreno, a base por onde eu vou construir a verdade. Porque eu preciso partir de regras, e essas regras sociais, essas regras jurídicas. Uma pessoa jurídica é uma mentira. Todo mundo concordou que um CNPJ... ele tem regras que você pode fazer, que você não pode, que você é punido, que você não é punido. E todas essas coisas, na essência, ela é uma mentira. E daí, em cima dessa mentira, você constrói a verdade moral, perfeito, uma verdade social. Sim. É interessante a gente pensar sobre esse aspecto, porque pensando assim, então toda autoridade humana, vai colocar assim, porque Cristo talvez seja o único que fugisse a essa regra. Mas toda outra autoridade humana, ela tá fundamentada sobre uma mentira inicial. Sim. Tudo começa com a mentira inicial. Tudo começa com a mentira inicial. Tudo começa com um falseamento da realidade. A primeira vez que um homem vê uma mulher, o que ele quer é só comer ela. Mas ele fala assim, nossa, você é muito interessante. É isso. Exato.
E daí vira casamento. Porque ele sabe. E aí depois se torna uma verdade. Exatamente. Que de fato ele começa a entender que depois que vira casamento, aquela mentira, ela deixa de ser uma mentira. Porque ele construiu. Se ele atrasou a verdade. Ele é tão inteligente. Ele atrasou a verdade. E o corpo é tão inteligente que ele fala: não dá pra começar com amor, começa com paixão. Entendeu? Começa com uma mentira, com um destempero, com um desequilíbrio. É isso, perfeito. A mentira, ela tá intimamente ligada com esse preâmbulo, sabe? Uhum. Não vou... É um prefácio. É muito polêmico eu dizer uma boa mentira. Pelo amor de Deus, gente, eu tô falando sobre... Vamos hierarquizar as coisas, assim. Coloquem isso assim. Eu tô falando aquela mentira em que você não é explícito demais. Porque, de fato, isso... Convenhamos. Se a gente tem um inconsciente dentro de nós que borbulha e nos leva a desejar coisas que nem sempre são desejáveis, o que seria a mentira se não essa mentira leve, essa mentira que eu tô tentando só ajustar a realidade, uma forma de prudência? Por que eu não poderia dizer isto? Porque a prudência, chega a ser uma virtude. Chega a ser uma virtude. Então você me dá essas aspas. A mentira é uma virtude. A virtude... Será? É porque assim, o que é a prudência? A prudência é um negócio que rege o tempo e a forma das coisas. Bom, então se alguém te pergunta, meu filho é feio? Se você fala assim, ele é bacana. Peraí. Não foi tipo isso que foi quando perguntado. a pessoa pergunta, né? E aí, amiga, ele é bonito? Ele é interessante. Ele é interessante. Você sabe que ele é feio. É isso. Você entendeu? Porque no fundo, a pessoa, ela tem um mecanismo de tergiversar. É óbvio que a gente tem um certo respeito humano pra isso, né? O motivo é o respeito humano. Então, assim, essencialmente, a mentira, ela é ruim. Também a gente não pode tentar relativizar essa questão. Eu entendo que mentir não existe aquele negócio, é igual droga, sabe? Assim, eu vou só usar um pouquinho e tá tudo certo. Uma cervejinha. É só uma cervejinha, sabe? Assim, é só um negócio... Cara, o ser humano ele não é pronto pro teste e pro parar logo depois do teste. O ser humano não foi feito pra isso. É pelo contrário. É só a cabecinha. Entendeu? Essa é uma mentira do caralho. Literalmente é uma mentira do caralho. Porque assim... Confia. Não vai funcionar, não vai. Então assim... Nesse sentido, a mentira, ela é sempre errada. A prudência seria a correção correta pra isso. Mas prudência, que é uma virtude que vai tentar reger o modo e o tempo das coisas, nem sempre ela vai ser possível a gente colocá-la em tudo. Uhum. Nem sempre. Vai ter vezes que, você imagina, a gente não tá lidando com um ser humano maduro sempre diante de nós. Então quando alguém pergunta pra você, o que você achou dessa blusa? Fala, caramba, a blusa tá horrível, tá feia demais. Se você falar isso, a pessoa vai se ofender, sinceramente. Até que você consegue explicar que nariz de porco não é tomada, já foi. É igual se você vai tomar um remédio que tem efeito colateral, certo? Se o efeito colateral for menor do que a capacidade de te curar, Sim. É um bom remédio. Sim, um bom remédio. E talvez a boa mentira seja essa. O dano que ela causa é menor do que a realidade escancarada ali. Sim. Não tem nada de bom que saia daquela realidade Platão falava desse conceito ético de a ideia do mal menor. É um conceito de que, assim, entre dois males é melhor o mal menor. Que é melhor eu mentir, uma mentira leve, que não vai causar um grande mal, mas já é errado, é mentira. Mas eu vou poupar-me de uma discussão, de uma briga, de uma separação, de um etc. Né? E é esta avaliação moral que o ser humano precisa conseguir fazer, é muito difícil. Agora, volto a dizer, a gente tá falando sobre mentira como um todo. Existe essa mentira mais relativizada, que é uma mentira venial, vamos dizer assim. Mas há mentiras, de fato, substanciais. Mentiras em que a pessoa não tá tentando simplesmente causar um bem-estar. Ela tá tentando causar, na verdade, uma manipulação. Uma manipulação. Uma manipulação da verdade, de fato, pra conseguir algum benefício. Eu acho que talvez o que esteja na raiz de uma mentira ser boa ou ruim é qual que é a sua intenção com aquela mentira. Perfeito. Se a sua intenção é um proveito próprio, deixar as pessoas confusas pra você conseguir uma coisa em causa própria, em detrimento das outras pessoas, aí pra mim é o que é o erro. Porque a mentira também, eu comecei a refletir isso aqui enquanto a gente começou a falar. Ela também é contação de história, né? É um contar história. Qualquer contação de história, se eu não tivesse a mentira, não teria romance, não teria ficção, Perfeito. não teria imaginação. Perfeito. Né? Um amigo... Eu pensar em outras realidades, né? É isso. Um amigo comentou uma vez sobre a estrutura da mentira e como que isso está presente hoje nas redes sociais. E tem um livro do Lima Barreto que é fantástico, uma recomendação. Quem nunca leu esse livro, leia. O Lima Barreto é um gênio brasileiro. E ele escreve o seguinte, ele chama O Homem que Sabia Javanês.
A história é bem simples, assim, é a história do Castelo, que ele era um pobretão, tava todo lascado, todo fudido na vida. E aí ele acha uma entrevista de emprego, um anúncio no jornal que falava sobre um barão que tava precisando de alguém que ensinasse javanês pra ele. E ele fala, porra, vou nesse negócio. Vou lá ver de qual que é. E ele vai e procura ele, estuda um livro antigo lá, umas coisas estranhas assim, pega umas palavras desconexas e chega pra ele falando que sabia falar javanês. E começa a dar aula pra ele, ele fica impressionado. O cara do outro lado não sabe se ele sabe javanês ou não. É isso, assim, a minha esposa... Vou contar isso aqui. A minha esposa, ela é muito engraçada. Ela tem a sincera e honesta opinião de que eu sou tipo o Google. Então, assim, ela parte do pressuposto de que eu sei tudo. Eu não sei por que de onde que ela tirou isso. Mas ela realmente acha isso, é real mesmo. Ela tá aqui, assim... Ela tá rindo aqui, mas é sério, ela realmente acha... E às vezes ela me pergunta umas coisas, tipo assim, a gente vai assistir um filme que nenhum de nós dois nunca viu, no cinema, acabamos de chegar no cinema. Aí tem 3 minutos de filme, aí ela vira pra mim e fala assim, mas quem que é esse cara? O que é o papel dele aqui? O dele faz a mesma coisa. Eu falei, cara, amor, pô, a gente tá vendo o mesmo filme. É inédito pra nós dois. Exatamente. Assim, no caso, não tem como eu saber, a gente tá assistindo junto. Então, ela sempre fala isso. E aí ela fala uma coisa muito engraçada, ela fala assim, amor, sabe o que é engraçado? Às vezes, e eu faço isso de sacanagem, às vezes ela me pergunta umas coisas tão absurdas que eu falo, vou responder só de sacanagem. Eu invento uma história, sabe? Respondo aquele negócio com uma história mirabolante. Ela fala assim, eu não tenho como saber se é verdade, porque eu nunca vou pesquisar esse negócio, sabe? É um negócio que ninguém sabe mesmo. Então, qualquer história que você inventar, vai passar. O homem que sabia javanês é exatamente isso. O Castelo, ele inventa que ele sabia javanês e não tinha ninguém pra falar, não, isso não é javanês. Ninguém naquela época tinha a possibilidade de falar isso. Acho que até hoje, né? Acho que até hoje. Porque, porra, javanês, cara. Né, da ilha de Java, né? Exato. Eu até truco você saber onde tá no mapa. Fala pra mim onde que tá Java. Onde tá Java? Não vai achar. Eu chuto que é perto da Indonésia. Deve ser alguma coisa ali. Enfim. E o que acontece? Ele se torna secretário daquele barão, né? E entra na alta sociedade. E o mais incrível... Ainda deve ser apresentado como o cara que fala javanês. Como o cara que fala javanês. Então ele era tido como um cara diferenciado, alto padrão, etc. Agora ele era o secretário do barão. Um erudito, né? Um erudito, exato. E por conta desse renome, ele faz o nome dele em cima de uma mentira. E ele passa o livro todo construindo várias outras... Aí não fica só na mentira, ele começa a construir coisas de fato, mas a partir de uma mentira inicial. Então ele cria uma imagem, ele se posiciona na sociedade como um homem importante e tal, não sei o quê. E o final da obra, bom que eu falei pro pessoal ler, tô contando um spoiler total do livro, né? Atenção, spoiler. Mas assim, o final do livro é que no fim ele confessa que de fato ele não sabia javanês coisa nenhuma, mas ele diz uma frase que é fantástica lá no final. Ele escreve assim, ó, que eu posso não ser de fato bom em javanês. Afinal de contas, eu não sei palavra alguma de javanês. Mas eu sou bom em manipular pessoas. E no fim, esta vida é sobre este jogo de manipulação. Ele afirma isso categoricamente como assim, como se ele estivesse dizendo, eu não sou bom em javanês, mas o ser bom nisso me faz merecer essa alta sociedade. E por que é interessante a gente pensar isso? O que a gente tem hoje, você é do digital, eu também sou, e assim, uma coisa que eu mais percebo nesse meio são pessoas que criam uma primeira imagem em cima de uma mentira, e depois começam a só retroalimentar esse mecanismo e começam a ganhar algum renome real e verdadeiro. Cria um personagem que ele não encontra lastro na vida real. Não ele encontra é só lastro. Uma casca mesmo. É isso. É do tipo, você aluga um carro, você faz um empréstimo pra você comprar uma alfaiataria um pouco mais bem cortada. E daí você faz um curso, sei lá, vendendo day trade, prometendo pras pessoas como ficar rico, e você mesmo nunca ficou rico. Sim. Só que daí é uma profecia autorrealizável, né? Sim. Porque você vai atrair as pessoas pelaquela casca, daí você de fato vai ganhar dinheiro, daí vai parecer que você sempre foi rico com aquilo que você fez. É isso. E não, na verdade, com a promessa do que você tá vendendo, que você nunca tinha realizado antes. É isso. É o coach que promete que é um curso que vai te enriquecer, mas ele enriquece com o curso de enriquecimento e não antes de enriquecer. É quem só cresceu falando como que cresce nas redes e cresceu na rede falando como cresce na rede, mas nunca cresceu nenhuma outra sem você falar como que cresce. Exatamente. Não criou mais nada do mesmo. Exatamente. Como você disse, é o meme do Homem-Aranha. Um apontando pro outro, assim. não sai disso. E assim, quando a gente começa a perceber isso, tem mentiras, assim, que são catastróficas, são colossais. A gente tava debatendo algumas histórias aqui antes da gente começar, mas tem umas que são muito boas, assim, sabe? Tipo, um cara que vendeu a Torre Eiffel
Eu fico imaginando o que o cara conseguiu fazer pra conseguir vender a Torre Eiffel. Eu me lembro que o meu Instagram foi hackeado uma vez e começaram a fazer aquelas promoções de geladeira, sofá. E assim, tinha sofá por R$100, tinha geladeira por R$200. E as pessoas compraram no meu Instagram, várias pessoas compraram. Depois eu falei pra elas, falei assim, gente, mas como é que vocês acreditaram nessa mentira, sabe? Assim, era um negócio muito escrachado. Não era uma geladeira tipo de R$1.800, R$2.000, que às vezes até passava. Era uma geladeira de R$200. Onde é que você compra uma geladeira de R$200? Em nenhum lugar. E eu falei, por que vocês acreditaram nessa mentira? E eles falaram assim, é porque era você. No fim das contas, não é isto. Eu tenho uma impressão, e aí eu queria que você comentasse sobre isso. Eu tenho a impressão que as pessoas, às vezes, a gente comentou sobre o cara que conta a mentira pra aliviar o peso da realidade. Mas eu tenho a impressão que as pessoas também acreditam nas mentiras pelo mesmo motivo. Sim. Porque é conveniente também, né? Eu olhar uma geladeira de R$200 e acreditar que aquilo é de verdade. E inclusive, construir histórias pra mim, porque eu posso pensar que é roubado. Qual que é o mais óbvio? Mesmo que eu pensar que você não foi hackeado. Essa pessoa roubou a geladeira. Ou ela tá fudida, eu vou me aproveitar disso daí. Ela vai falar, não, é uma baita oportunidade pra mim. Sim. E a pessoa que tá vendendo eu confio, então eu vou comprar. Então, sim, a mentira funciona porque tem alguém que quer enganar e alguém que quer ser enganado. É isso. É assim que funciona. Porque tem uma coisa quando você fala do livro do Lima Barreto, sobre ele falar que ele é bom em manipulação. Quando a gente tira o peso de fazer o mal pro outro, na verdade, relacionamento é manipulação. Porque é sedução. É o como que eu apareço pra você, que é uma imagem que é o projeto que você gostaria de se relacionar, Sim. né? E vice-versa. Então é uma troca, né? Eu engano porque você quer ser enganada. É isso. E aí, beleza, tem coisas que se é uma mentira leve, eu construo coisas bonitas ali, que nem a gente falou brincando da paixão, levando pro amor, Sim. né? Primeiro é uma aparência, então primeiro é uma casca, primeiro é uma mentira, uma ilusão, né? Como se fossem as sombras da caverna de Platão, pra exato. depois eu ver isso. o mundo real de fato, né? Da onde que veio aquelas sombras. Agora, o problema é que tem gente que vive na eterna sombra dentro da caverna. Vive na eterna Ele sombra. quer continuar sendo enganado. Ele até sabe que tem alguma coisa atrás ali, mas ele fala, mas tá tão quentinho aqui. Exatamente. Tá gostoso. Eu percebi isso muito em relacionamento. Eu atendo isso demais no consultório, né? Como terapeuta de casais, eu atendo muito isso em consultório. Assim, as pessoas, elas... namoro, sobretudo, né? No casamento isso não acontece com muita frequência, sabe? É interessante isso. Acho que o casamento, ele torna as coisas um pouco mais às claras, digamos assim. Mas nos namoros é impressionante, sabe? Aquele negócio assim, tem namoro que já deveria ter acabado há séculos. E as pessoas continuam, não, mas eu queria insistir, eu acho que dá, eu acho que se eu fizesse... E o casamento é o contrário, né? Qualquer coisa as pessoas já se divorciam, já se separam. E essa é a realidade que a gente vive hoje. Namoros ruins, que as pessoas insistem, casamentos que não são tão ruins, mas as pessoas desistem muito facilmente. E é engraçado como é que essas pessoas que eu pego falando sobre namoro, não, mas eu acho que ele é bom. Eu vou contar uma que eu recebi esses dias na caixinha que eu achei fenomenal. A moça mandou assim na caixinha. Eu tô. Acho que eu comentei no outro episódio que a gente fez. Enfim, eu me lembro que ela mandou uma caixinha pra mim e falou assim: doutor, eu não sei o que fazer com meu namorado. Ele fuma maconha, ele já me traiu, me agrediu uma vez, ele não trabalha e não estuda, mas é um homem do bem. Mas é um homem do bem. Aí eu falei... Ela quer ser enganada. É isso, você entende? Ela está pedindo por este engano. Parece que ela tá de alguma maneira clamando por essa enganação. Agora, o que leva uma pessoa a querer ser enganada? Eu acho que é o que a gente falou um pouquinho atrás, é aliviar o peso da própria realidade. Porque se eu vejo num relacionamento que é difícil eu achar uma pessoa que eu acho que tem valor, etc. Se eu sou uma pessoa que me coloco menos valor, também, e eu enxergo que eu não tenho ninguém, eu só vejo um fundo do poço. Sim. Se eu coloco alguém que dá match na minha miséria, eu deixo de ser uma miserável sozinho. Porque o problema da miséria... da miséria de alma, ou da miséria material mesmo, não é você se ver objetivamente um miserável, mas é você ver que você é a pessoa que tá no último lugar do fundo do poço. Se tem alguém que tá um pouquinho igual você, um pouquinho abaixo de você, você se sente melhor. O problema é sempre a comparação. Sim. Então você também mente pra você e aceita essas coisas, porque você quer ter pessoas vivendo a mesma realidade que você. Perfeito. Fala, não estou sozinha. No final, as pessoas têm medo de ficar sozinha. Sim. Elas têm medo de ficar sozinhas e a mentira, na verdade, é um conforto. É um subsídio pra isso.
Tem uma coisa que é interessante, que é o ato de misericórdia. Você falou sobre a miséria, né? Que as pessoas elas têm um receio de ficarem sozinhas. O ato de misericórdia, que seria exatamente aquilo que corrigiria esse movimento, é isso. É colocar o seu coração junto da miséria do outro. É você se fazer menor para ficar junto do outro, né? Isso é a misericórdia. Fazer menor é... Se fazer... É porque é isso. Você tem que se fazer menor. O que é o misericordioso? E é o contrário da mentira, que a mentira é se fazer maior, né? É, exato. A mentira, você precisa se colocar maior para se proteger. É o pavão que fala assim, olha como eu sou... Eu tenho penas maravilhosas, tal. Mas assim que ele termina do processo de acasalamento, ele se fecha de novo. É, exato. Ele não consegue sustentar aquilo. Essa é a ideia da mentira. A ideia do misericordioso, que é o anteposto a isso, né? Ou seja, o que corrige a mentira é a ideia da misericórdia. Como é que você faz pra você tratar com alguém que é mentiroso? Como é que você consegue ajudar alguém que é mentiroso? Como é que você consegue, assim, até pra você mesmo, como é que você consegue sair um pouco mais da mentira? Eu acho que a ideia é a gente começar a estar disposto a diminuir pra estar junto do outro, sabe? Estar na presença do outro. Porque, vou pensar na mãe do filho feio. Se ela chega pra mim e fala assim... Ah, Jorge, o que você acha do meu filho? Ele é lindo, não é? Como é que eu consigo ser misericordioso com essa mulher? Fala, olha, posso te falar a verdade? O meu também é feio, que às vezes vai ser também, assim. Ou então, tipo, olha, posso te falar uma coisa muito séria? Nesse momento, ele não tá muito bonito, não, mas é normal que crianças desse tamanho não sejam lá grandes coisas mesmo nessa fase. E daí você tem um filho da mesma idade que é lindo. Não, aí é mentira, aí é mentira, pô. Aí é mentira. Aí é mentira grave. É foda. Eu não sei, nesse caso, como ser misericordioso. Eu prefiro não ser convidado. Não me pergunte isso. E daí, pra não ser mentira que eu não tenho compromisso, eu marco um compromisso bem no dia. Pronto. Fala, eu tenho um compromisso. Que daí deixa de ser mentira. Você corrige de novo. É aquilo que a gente tinha falado, né? Eu não sei se a gente tem que enfrentar todas as realidades da vida mesmo. A gente tem que fugir de umas, não tem não? Tem algumas que a gente tem que fugir. Eu tenho essa percepção de que vai ter algumas que a gente vai ter que fugir. Agora, tem uma outra coisa de mentira também, que acho que fala um pouco do que a gente falou até agora, que é sobre... em inglês eles têm uma expressão que é fake it until you make it, né? Finja até se tornar realidade, que acho que ecoa nisso que a gente falou da paixão pro amor, né? Esse conceito de atrasar a verdade, achei bem legal, que tem a ver também com você fingir que é uma coisa, as pessoas acreditam, e daí se de fato se torna aquela coisa. Agora, tem alguns estudos e terapias que eles partem desse pressuposto, né? Então até tem umas tentativas científicas, isso daí, por exemplo, terapia do riso. Sim. E tem gente que fala que se eu olhar aqui, ó, você pra câmera, eu tô triste, tô meio deprimido e começar a só rir. As pessoas em volta tendem a dar risada também. E se fizer isso uns 5 minutos, parece ter alguns estudos, até se a gente achar colocar aqui na descrição, que, de fato, ajuda algumas pessoas a ter níveis melhores depois de serotonina. Serotonina e ocitocina. E ocitocina. E aquilo ali, aquela mentira inicial, se torna uma verdade. Outra coisa que eu já ouvi falar, e desse é mais anedótico, que, por exemplo, se eu faço um cachorro que tá com o rabo abaixado, eu vou levantando o rabo dele, ele tende, mecanicamente mesmo, ele tende a ficar mais feliz, né? Então, a interferência numa coisa que não é realidade, num humor que não é real, faço uma interferência artificial ou forçada, ou seja, uma mentira, eu induzo a uma verdade a partir daquela mentira. Isso é interessantíssimo a gente pensar sobre isso, porque tem um experimento, o experimento das pulgas lá eu esqueci o nome dele agora, que ele pega um bocado de pulgas, coloca num copo e tampa aquele copo. E as pulgas, elas não conseguem pular mais alto porque elas estão presas pelo tampo. E depois de um tempo, ele retira aquilo e as pulgas, ele tira elas do copo e elas não conseguem mais pular mais do que aquela altura. Elas são convencidas de que aquilo é a nova verdade delas. É aquela ideia do cavalo que é amarrado na cadeira. Já viu essa? O cara amarra um cavalo na cadeira e o cavalo não sai dali. Porque ele parte do pressuposto de que se ele amarrou várias vezes no poste, ele tá sempre amarrado. Ele tá amarrado num lugar que ele não pode sair dali novamente. Algumas pessoas chamam isso, colocam essa ideia... O signo representa o comportamento, né? Isso, exato. Algumas pessoas vão colocar isso dentro da psicologia como uma ideia de crença limitante ou alguma coisa do tipo. Bom, eu acho que não é exatamente essa questão de crenças limitantes. Eu acho que é um aspecto da mentira.
é uma verdade que não foi de fato testada. Nós fomos somente convencidos daquilo. A gente não de fato colocou aquilo pra jogo. Tem muita gente que, e aí eu vou entrar no papo do coach, né, do coachismo, que não é de todo ruim, né, porque fica engraçado que a gente, o coach ele teve duas ondas, né, ele teve a primeira onda que todo mundo acreditava no coach. Quando o coach começa, fala, caramba, esse negócio funciona mesmo. Meu Deus, essa... Até porque veio dos coaches, dos atletas americanos. Sim, né? exato. Os treinadores De alto mesmo, que desempenho. depois eles foram contratados nos ambientes corporativos pra trazer esse alto desempenho pros executivos. Exato. Então assim, começa com a onda, tipo, caramba, o movimento do coach é exatamente isso que vai funcionar. E depois começa a descredibilização progressiva do coach. Por Porque quê? virou o coach quântico, né, mano? Coach quântico. Exatamente. Vira o coach quântico. Ou seja, eu não alcancei a frequência correta daquele negócio e por isso as coisas não estão funcionando. A ideia, no fim das contas, entre uma coisa e outra, é que foi contada uma mentira. O primeiro não estava sendo baseado numa mentira. O segundo estava e aí por isso descredibilizou. Mas nem tudo no coach é falso. A questão é, o coach, para que ele funcione, ele precisa inicialmente convencer você de uma certa mentira. Sabe aquele negócio da Ignição inicial. prepotência? Faísca. Uma vez eu trabalhei em UTI muito tempo e eu dava aula para faculdade de medicina. E aí eu tinha a disciplina que eu dava era UTI e dava também a disciplina de comunicação de doenças graves. E uma das coisas que eu falava para as pessoas era assim, ó, quem de vocês aqui se sente capaz de dizer para uma mãe que o filho de 5 anos acabou de morrer? Acho que nenhum ser humano em sã consciência fala, eu me sinto capaz e preparado. Não vai se sentir. Então, a primeira coisa que você precisa contar é uma espécie de mentira pra si mesmo de que você dá conta. Você precisa entrar ali com uma certa prepotência, né? Uma potência que ainda não existe de fato. Adiantar a verdade. É isso. Aí você adianta a verdade, de alguma maneira. Também é um aspecto da mentira, né? A mentira, então ele não é só um atrasar da verdade, talvez ele possa ser um adiantar da verdade. Então você adianta a verdade, é como se você subisse o sarrafo pra que depois você conseguisse acreditar no processo antes de fato de você conseguir concluí-lo. O coach, ele é inventado assim. Ele é construído sobre essa premissa. Você visualiza pra conseguir realizar. Isso. O que não tem a ver necessariamente com você está fora da frequência. Não, eu acredito naquilo ali, só que daí eu vou agir em relação àquilo, né? Porque senão vira só um negócio místico depois. É isso. Da cocriação e etc. E é interessante, eu tava vendo um livro novo do Rei Dalio, dos princípios. Agora ele fala dos princípios dos impérios, né? E daí ele tem a teoria que a China, ele faz todas as curvas ali dos impérios e que a China em X tempo agora tá passando nos Estados Unidos, etc. É interessante, tem até um vídeo resumo desse livro novo do Rei Dalio, que ele é muito importante por ter feito os princípios, um investidor meio mítico também. Só que tem uma coisa que ele fala interessante, que todos os impérios, antes de se tornarem impérios, eles ficaram falando que eles eram impérios. Exatamente. Ele fala, parece que é uma condição sine qua non pra algo ser realmente grandioso, antes ele ficar gritando que ele é grandioso. Porque ele também faz com que todo mundo que está ouvindo fala, opa, talvez esse cara é grandioso. Que daí a gente volta pro cara do que falava javanês. Do cara que falava javanês. Tem um negócio... Então eu tenho uma ratificação dos meus pares. Dos meus pares, primeiro. Antes, e pra mim mesmo, né? Eu falar, eu vou ser esse cara aí. É como se você colocasse o sarrafo lá em cima, né? É como se você subisse o sarrafo e falava assim, eu dou conta de pular. Você não dá conta. Mas depois que você sobe o sarrafo e convence todo mundo que você dá conta de pular, o seu comprometimento em pular agora vai ter que ser muito maior. Fala, puta, eu tuitei, agora eu vou ter que fazer, cara. É isso. Agora, você entendeu? Daí nem que você fique treinando em casa, no porão ali, você fala assim, cara, eu tenho um mês pra treinar. Mentira, sabe? Tem esse aspecto da mentira. Eu me lembro a primeira apresentação que eu fiz na faculdade, de alguém perguntou assim, quem que pode apresentar? Eu falei, eu consigo apresentar bem. Só que era uma mentira, eu não conseguia apresentar bem, né? Eu tinha uma série de traves, assim, eu não conseguia falar em público, eu tinha uma dificuldade tremenda daquilo. E eu me lembro de eu pensar o seguinte, eu preciso conseguir falar. Só que se eu falar que eu não sei falar bem, mas eu queria falar, eu nunca vou ter oportunidade de falar. Eu falei assim, não, eu consigo falar bem. Não, então beleza, você vai apresentar o trabalho então. Eu falei, depois disso, beleza, agora o que eu preciso fazer? Treinar o máximo que eu puder. Sabe aquele negócio do menor aprendiz? Eu acho muito doido aquilo, sabe? Porque assim, a pessoa chega lá pro trabalho, mas o que eu preciso pra trabalhar aqui? Você precisa de ter experiência. Caramba, mas onde é que eu vou arrumar experiência? Não, você precisa ter experiência pra você poder trabalhar, mas não tem nenhum lugar pra me dar experiência, sabe? Assim, então, eu preciso... uma aporia, né? Uma sinuca de bico. É isso, eu preciso achar uma espécie de dar esse capital inicial.
E esse capital inicial, esse lançamento das coisas, muitas das vezes vai ser uma mentira. Vai ser uma mentira. Pra quem não tem capital, tem um capital social da mentira, então. Tem. Porque ou você tem 10 mil pra abrir um negócio, ou você convence alguém a te dar esses 10 mil. Você convence. Você convence as pessoas. Foi o cara que vendeu a Torre Eiffel. Não, e tem vários. Tem aquele cara também, um golpista brasileiro, Marcelo Vippe, se eu não me engano, que ele falou que ele era filho do dono da Gol. Ele falou que já trabalhou como olheiro da seleção brasileira. Assim, e ele não tem foco, né? É filho de um cara da aviação, olheiro da seleção brasileira. Tem alguma outra coisa que eu vi dele. Você lembra, Lucas? Alguma coisa absurda desse cara? Deixa eu até ver. Ele é muito bom esse caso, Não, é muito né, bom, bicho? quer ver? Repórter da MTV, produtor do Domingão do Faustão, policial e líder do PCC. Líder do PCC. Guitarrista do Engenheiro do Havaí. Esse cara, guitarrista do Engenheiro do Havaí. Tanta banda boa pra você escolher, meu irmão. Guitarrista do Engenheiro do Havaí. Isso aí me chocou. Eu acho que assim, a vida dele é um eterno carnaval. Ele Você fala vai contar qual uma fantasia. mentira, escolhe uma boa, pelo menos. Escolhe uma boa. Não, o que mais me choca é o olheiro da seleção brasileira. Ele é o quê? Nos coisas de várzea, assim, ficava esperando. Ele falava assim, cara... Esse mês eu quero ser tipo a celebridade de Pindamonhangaba. Eu acho que ele devia pensar. Ele falou, o que eu vou fazer? Vou nos futebolzinho de várzea, falar que eu sou olheiro da seleção brasileira. Todo mundo devia pagar pinga pra ele no final do dia. Chopp e tal. Ele abraçava todo mundo. Devia contar a história com o Ronaldo. Não, quando a gente tava lá em Paris, não sei o que lá. Certeza absoluta. Exato. Tem um que a gente tava falando sobre essa ideia da mentira, que ela começa com uma mentira, mas depois ela acaba trazendo uma verdade que é boa, né? Acho que é a ideia cristã de que Deus escreve certo por linhas tortas, sabe? Do Frank Abagnale, sabe? Eu acho, assim, a ideia do Prenda-me se for capaz. Prenda-me se for capaz. Quem nunca assistiu esse filme, assista. Esse filme é maravilhoso, né? Com o Leonardo DiCaprio. É muito bom, e o Tom Hanks que fica perseguindo ele, né? Direção do Spielberg, né? Do Spielberg, exato. É fantástico. Baseado em fatos reais, o Frank Abagnale, ele fingiu ser piloto de avião, fingiu ser médico e fingiu ser advogado, inclusive fazendo a própria defesa. Não, era maluco o negócio. E no final, ele é pego pelo FBI e o que ele se torna é exatamente... Ele foi o melhor de todos os criadores de mecanismos para evitar falsificação. Porque ele falsificava cheques. Exatamente. Então, assim, falsificava cheques, falsificava o diploma de médico. É o mesmo mecanismo do hacker do bem, né? É o cara que ele sabe tanto invadir sistema que ele começou a trabalhar para o sistema. Para o sistema, para conseguir criar mecanismos de como não deixar o sistema ser invadido. Nesse sentido, a mentira tem uma força muito grande, né? Que é descobrir onde estão as falhas da verdade. Sim. Sim. Onde que eu consigo, na verdade, deixar mais estabelecida a verdade. Exato. Que é só conhecendo onde tem sombra que eu consigo colocar luz, né? Uhum. Olha que doido isso que você falou. Só conhecendo onde tem sombra que eu consigo colocar luz sobre aquela questão. Lembra daquele caso do Shimon Hayut, do israelense? Ah, o golpista do Tinder. Golpista do Tinder, exatamente. Chegou a faturar 10 milhões. Que é interessante? Beleza, qual que era o caso? O caso era que ele fingia que ele era filho de um comerciante de diamantes, que ele era multimilionário, e aí ele encontrava as mulheres no Tinder, começava a namorar com a moça, e aí com o tempo ele falava, olha, eu tô sendo perseguido, eu tô tendo aconteceu uma questão aqui terrível, eu preciso de um dinheiro emprestado. E as mulheres iam emprestando dinheiro pra ele, e depois ele sumia, pegava o empréstimo e sumia. Chegou a pegar mais de 10 milhões de dólares. Agora, a questão é o seguinte, o que é importante essa mentira ter sido escrachada e ela ter sido descoberta? Ela revela exatamente essa carência das pessoas, sabe? O que leva uma mulher a emprestar quantias estratosféricas? Teve um que chegou a emprestar $1 milhão pra ele, uma das vítimas. Sozinha ela emprestou $1 milhão. O que leva uma mulher a emprestar $1 milhão pra um homem que ela tá conhecendo? Pra um homem que ela começou agora a namorar? No fim das contas, aquilo que a gente tinha falado. Mesmo. Meu Deus. No fim das contas, é aquilo que a gente falou. Ela quer acreditar nisso, sabe? Ela quer acreditar que esse mundo é real, que o mundo que ela tá vivendo é real. E aí, volta-se então pra uma outra questão que eu acho que a gente precisaria debater, que é esse mundo que a gente vive hoje, as nossas vidas cotidianas, a gente tá vivendo alguma mentira? Será que nós estamos contando alguma mentira pra nós mesmos? Com certeza. E eu acho assim, tirando até as mentiras leves, né, que eu tô falando do dia a dia, se não me engano, a gente conta mais de 30, 40 mentiras por dia dessas levezinhas, né?
Desde, eu tô bem, você tá linda, o bolo tá delicioso, essa comida é incrível, adoro esse restaurante. Até você falar assim, não, o emprego que eu tô é bom. É isso? Que são coisas mais estruturais, entendeu? Sim. O que eu tô fazendo da vida é legal. Eu não quero ter filho, é isso que eu quero mesmo. Então a gente, com certeza, sempre se procurar bem. Uma vez um cara veio me assaltar e eu nunca esqueci isso daí. Daí eu falei, eu não tenho. Ele falou, coça que você tem, boy. Falei, se você coçar, você descobre sua mentira aí. Coça que você tem. Coça que você tem. Se tem mentira, coça que você tem. Coça que você tem. Tá sobrando, inclusive. É isso. Cara, contar uma mentira é um negócio assim tão terrível, porque a gente comentou sobre isso em outro episódio, sobre o tal do duplo pensar, né? O double think. Teletela? Ou seja, o que é o double think? É você admitir... Admirava Mundo Novo? Não, é 1984. Isso. George Orwell. É você admitir duas verdades contraditórias dentro da sua cabeça. Ou seja, você está literalmente crendo numa mentira. Você acredita em uma mentira. Aquilo tá dentro da sua cabeça. Aquilo tá solidificado na sua mente. Qual é o problema disso, né? Primeiro, entender quais são as suas intenções por causa disso. E, de fato, a gente entra pra voltar naquele negócio da carência. É que a pessoa tá tentando ganhar alguma validação para aquilo e tudo mais. Mas eu acho que tem um segundo aspecto que a gente precisa levar em consideração. A partir do momento que você admite essas duas mentiras ao mesmo tempo, você não se compromete mais com a verdade. E se você não se compromete mais com a verdade, você não se compromete mais que aquilo seja certo ou errado. E fazer isto sobre um aspecto te abre portas... Para todos os aspectos, Para que você continue fazendo isso com o resto. Isso é Aristóteles, né? Aristóteles fala que você... pezinho, né, no caos. É isso, exatamente. A partir do momento que você permite que algo seja relativizado, você está disposto a relativizar a coisa toda. E aí é onde entra o argumento de alguns moralistas de falar assim, cara, toda e qualquer mentira é errada. Bom, sob certa medida, a gente precisa admitir que esse é o certo mesmo. Agora eu dou um passo para trás naquela primeira relativização que eu fiz. Toda mentira é errada. E o nosso esforço deveria ser, sobretudo, para que nós atingíssemos o máximo da verdade possível. O tempo todo. Você tem muita fé no ser humano. Você é um homem de muita fé, Jorge. Mas eu acho que é possível. Eu devo admitir. Eu acho que é possível. Eu acho que assim, se a gente conseguir olhar com uma certa... Porque eu acho que a prudência, ela é capaz de alguma maneira, ela corrigir esse aspecto, sabe? Se a gente começar a se atentar ao tempo das coisas, a forma das coisas... dar um passo pra trás, o não ir, aquilo que você falou assim, não ir, não vai, sabe assim, não responde a pergunta, sabe assim, não entra nessa sansara. Eu acho que há algumas formas que a gente pode ter, porque quanto mais verdade a gente tiver, mais ancorado na realidade a gente fica. E quanto mais ancorado na realidade a gente fica, mais a gente tem chance de crescer de verdade, melhorar. Mas eu acredito que pessoas que elas são reais demais, elas não sobrevivem. Não. Você não consegue penetrar no tecido social. O que a verdade absoluta foi crucificada, né? É por aí. É por aí. Então, quando você não tem esse grau de negociação com o mundo objetivo, e o mundo objetivo ele é de aparência, ele é de manipulação, ele é de, enfim, de subterfúgios, você perde a chance pra você ter retenção, porque você não teve nem atenção. Sim. Né? Então, eu até costumo falar isso, né? Porra, eu falo de marketing, comunicação, né? Supostamente de uma coisa mais leve, que é rede social, mas pra mim, no final, tudo é comunicação. Eu falo muito da importância de capa. Eu falo assim, cara, comunicação começa com uma coisa, que é a capa. Embalagem. Você, antes de comprar um livro, você vê a capa. Antes de você ver um filme, você vê o trailer. Antes de você se aproximar de uma pessoa, você vê a aparência dela. As atribuições ao que é belo, o que não é o belo, o que é simétrico, o que não é simétrico, elas vão corrigir ou desvirtuar o caminho que a gente vai tomando na vida e etc. E as nossas decisões, elas partem desse primeiro contato superficial. E na maior parte das vezes, a capa é uma mentira. A capa, ela deveria ser um trailer do que eu vou encontrar dentro. Uma antecipação de uma experiência, certo? Quanto mais eu aproximo o signo da realidade, mais eu tenho uma verdade estabelecida. Mas ainda assim, uma capa, ela sempre vai ser capa. Ela já é mentira, ela já é uma mentira por... porque ela não pode ilustrar toda a realidade, por definição. Ela não pode ilustrar toda a realidade. Ela sempre vai ser uma metonímia. Sim. É sempre a parte pelo todo. E a parte sempre vai ser mentirosa. É sempre um corte. Sim, é só pro recorte. Então,
Quando eu tento abarcar tudo e achar que eu tenho que ser real o tempo todo e verdadeiro, eu já tô vivendo uma mentira. Perfeito. E daí a resposta é: eu não consigo me conectar com as pessoas e falar a minha verdade porque ninguém me escuta. Faz sentido. Não é que ninguém escuta, você que é incapaz de se fazer ouvir. Perfeito. Eu acho que nesse sentido, a mentira acaba sendo, entre aspas, lícita na medida em que você está disposto à verdade. Ainda que o preâmbulo seja um preâmbulo falseado. Uhum. Ainda que ele não seja totalmente claro. Ainda que ele não seja totalmente explícito. Eu acho que isso é próprio da natureza humana, igual a gente tava insistindo aqui. O ser humano, ele vai ter essa carapaça. Afinal de contas, a gente tem essa entidade matéria, né? A gente tem essa coisa que é palpável, essa capa que você falou. Eu acho que diante dessa questão da capa, eu acho que a gente sempre vai entregar uma mentira em vários aspectos. Aquilo que você falou assim, qualquer um que fala assim, levanta a mão aí agora quem não mente. Cara, hoje você mentiu. Hoje alguém te perguntou, tá tudo bem? E você não tava tudo bem? Você falou, não, tá tudo bem. Ou porque você tava com preguiça de explicar, ou porque você sabia que aquela pessoa não podia te ajudar, ou porque você... Porque senão espalha a roda, tá tudo bem não, tá uma merda. Daí o cara... espalha a roda. Espalha a roda. Espalha a roda é muito bom. Espalha a roda. Chegou o é espalha a muito roda aí. Sem saber não, Qual tá que é uma o problema merda, dele? É né, real amigo? demais. Porque no final o marketing é isso, né? É qual mentira que as pessoas querem ouvir. Qual mentira que as pessoas querem ouvir, no fim das contas. Só que se você tem uma boa intenção, é isso. Qual que é o encanto que eu jogo pra ter a chance de falar a minha realidade? Muita gente fala assim pra mim, estratégia é uma coisa meio do mal, né? Eu vou fazer uma estratégia pra conseguir comunicar. Não. Estratégia é você usar técnicas. Você tem uma verdade pra espalhar? Você acredita que o que você tem é bom? É uma mensagem boa? Muda as pessoas? Tem um impacto positivo? Então, use estratégias pra espalhar a sua verdade. Embala essa estratégia. Embala essa estratégia. E aí o embalar sempre vai ter um aspecto de mentira nele, não tem jeito. Sempre. Por definição. Por definição. By design. Embalagem é uma mentira, né? Uma mentira. Faz sentido, faz sentido. Caramba. Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, assim, de que a embalagem ela vai ser sempre uma mentira. E a gente dá pra estender esse negócio pra um monte de coisas, assim. Porque você tinha comentado sobre a questão do relacionamento, né? O que acaba destruindo os relacionamentos é que as pessoas, elas entregam a capa, mas sem a disposição de fazer com que aquilo se torne realidade. E é isso que acaba, ao longo do tempo, destruindo o relacionamento. Agora, se você... Ela entrega só a caldona do pavão. Exatamente. Agora, se você tá disposto a entregar a capa, mas se comprometer com o conteúdo, ainda que ele não exista naquele momento, a chance de você melhorar é muito grande. Então, nesse sentido, tirar um bem de um mal, né? Exato. Tirar um bem de um mal, é escrever certo por linhas tortas, eu acho. É muito bom, né? Eu escrever ele certo por linhas tortas, eu acho que... Cabe bem, né? Cabe muito bem, na verdade. Porque é muito difícil você chegar com intenções boas, de uma maneira muito real e ser bem interpretado. Sim. Porque, na verdade, a realidade, muitas vezes, ela interfere em como a pessoa que você ama ou que você quer ajudar tá fazendo. É uma denúncia. A realidade é uma denúncia, né? E eu chegar apontando o dedo, eu corro risco de ser moralista e o espalha roda. Então, na verdade, eu tenho que me infiltrar e modificar. Perfeito. A ideia de misericórdia é colocar o nosso coração na miséria do outro. É o descer, é o se diminuir pra caber no outro. Mas se você se diminui, você tá mentindo sobre a sua própria natureza. A misericórdia, sob certa medida, talvez ela seria um aspecto de um aspecto mentiroso, ela teria uma capa de mentira? Talvez. Olhando sobre esse âmbito, né? Obviamente, se a gente pegar a definição concreta do que é a verdade e o que é a mentira, a própria ideia inicial de misericórdia humana, obviamente não é misericórdia divina, porque ela é autêntica, de fato. Mas a misericórdia humana... E a gente não consegue nem entender. A gente não consegue nem entender, exatamente. É um mistério, é um negócio gigante, é um negócio infinito. Agora, sobre o aspecto humano baixo, né? De novo, volto a dizer, acho que é Deus escrevendo certo sobre linhas tortas, né? Porque a misericórdia, ela vai ter que começar sobre um aspecto antinatural. Ela precisa começar assim. Sei lá, alguém errou contigo. Alguém chegou pra você e, sei lá, te traiu. Alguém fez uma traição financeira, alguém te roubou. E você vai perdoar esse cara, você vai ser misericordioso com ele. O primeiro aspecto é você falar, caramba, você é um desgraçado, miserável, filho da puta, mas eu acho que você teve o direito de fazer isso. Você entende como é que parecem duas verdades antagônicas? Você quer chegar no mata-leão da pessoa, mas ao mesmo tempo você quer ter empatia. Entendeu? Assim, então assim, a ideia, o preâmbulo tem nada mais de humano misericórdia, do que isso, isso né? é absolutamente humano. Eu amo e odeio isso sabe? daqui ao mesmo tempo. Isso é absolutamente humano. E a gente conseguir se Quem dar é casado conta sabe disso. o tempo todo. O tempo todo. Eu quero esganar de vez em quando, mas eu amo tanto. É isso, eu amo profundamente e eu odeio de todo o meu coração ao mesmo tempo, né? Eu tenho raiva, eu quero amar.
E aí a gente vai tentar lidar com essa situação o tempo todo. Mas é isso, porque quando você se coloca nesse lugar de você conhecer a pessoa, você sabe onde tem luz e onde tem sombra. E vice-versa. Ótimo. Então por isso que você me odeia. Porque a gente se reconhece nisso também, né? Sim. Quando você tá muito perto de uma pessoa, você também começa a entender onde você tem luz e onde você tem sombra. Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente olha sobre o ponto de vista psicológico, a gente tem um id, um inconsciente, e nós temos uma razão, que é um superego. Ambos fazem parte da nossa natureza. Um é racional e o outro é irracional. Um é deliberado e o outro é afetivo, é impulsivo. E ambos podem ser opostos dentro da gente. Então quando alguém te pergunta, e aí, eu tô bonita? Sobre qual aspecto é mentira? Sobre o aspecto inconsciente, afetivo e racional? Sobre o id? Quando você fala assim, você tá bonita, meu amor. Sobre o id, e ela tá vestida, sei lá, tá parecendo um bujão amarrada. Sabe assim, um bujãozinho amarrado? Já viu aqueles... Pronto. Ela chega, amor, tô bonito. Aí você olha e fala, caramba, lembrei do bujãozinho, daquelas capinhas de bujão de vó, sabe? Imagina. Aí ela chega daquele, amor, tô bonita. Aí você olha e fala, sim, amor, você tá linda. Sobre o aspecto do id... Essa é a única coisa que eu e a Dani a gente tem. Quando tá feio, a gente fala, tá ridículo. A gente tem isso daí, não deixa a gente... É uma sinceridade, né? Uma sinceridade, isso aí é 100%. Mas é isso, é amadurecimento. Aqui a gente pode ser inconveniente com o outro, pode. É isso. É Perfeito. como que foi negociado o contrato. É isso, é analisar com sinceridade a capacidade do outro de receber ou não aquela verdade. Exatamente. Entendeu? Mas aí tem um lado falando que tá pensando que tá o bujãozinho e o outro você fala assim, mas a troco do que eu vou falar isso? É isso, e o outro lado tá falando, a troco do quê? E mais do que isso, eu amo demais essa mulher, o suficiente pra superar isso, sabe? Eu a amo o suficiente pra superar o bujãozinho. Ela fala, não amor, você tá linda. E não é uma mentira. Pra ele, de fato, ela tá linda, mas o que é linda é tudo aquilo que ela entrega pra ele. Tá vendo? É o típico mentiroso isso, né? A gente tem o conceito, tem 3 conceitos de mentira aqui, que é atrasar a verdade, adiantar a verdade e dar a volta na verdade. Exatamente. Aí completamos tudo. Esse aí é dar uma sambada, na verdade. Sambadinha aqui. Eu já usava uma com a Dani que é muito bom. Eu tô linda? Essa resposta é boa. Eu te amo até do avesso. Você fica linda até do avesso. Isso é a verdade. Entendeu? Que não é exatamente uma verdade também, né? Porque ela do avesso vai ficar muito esquisita. É meio bizarro. Mas se tiver alguma realidade em que ela tá do avesso, eu também devo estar, porque a gente tá numa realidade paralela. Pode ser. Cara, nesse sentido, eu gostei disso aí que você falou. Então a gente tem os aspectos da mentira, que é a mentira que atrasa a verdade, a mentira que antecipa a verdade e a mentira que tergiversa a verdade, né? Que ela rodeia a verdade. E no fim das contas, todas 3, elas vão ser mais graves na medida em que a minha intenção tá errada. Se a intenção tá apontando pra mim, aí ela é cada vez mais grave. Mas se ela aponta pro outro, ela é cada vez menos grave, vamos dizer assim. E no fim das contas, se eu apontar até o limite da questão pro outro, o que eu vou desejar pro outro? Qual seria o limite do limite do limite? A plena felicidade do outro é a salvação dele. Nesse sentido, vira verdade. Sim. Então, no fim das contas, a mentira é que eu ainda não amo o suficiente. Quando pra mim é porque eu vou virar uma pessoa melhor, também eu preciso do coach inicial. É isso. Eu acho que assim, a verdade, ela precisa estar embebida de um profundo amor. De uma intenção, né? De uma intenção muito real. Uma intenção muito real. Porque se ela não tiver, é a ideia do... Bom, quem tiver aí, eu sempre faço essa analogia, eu gosto dela, assim, é uma analogia simbólica que eu gosto bastante. Mas tem um ícone católico bizantino antigo, chama Pantocrator, né? Quem tiver aí, procurem, a gente vai colocar aqui na tela aqui o Pantocrator. Quando você precisa dessa imagem, ela parece a face de Cristo, ela parece uma face de Cristo com olho, assim, parece que ele tomou um soco no olho. Você já viu essa imagem? Sim. Parece que ele tomou um soco no olho, assim, ele tá meio assim. Duas metades diferentes, né? Exatamente. Aí você tampa o lado esquerdo e tampa o lado direito. O pessoal vai colocar a imagem aqui, vocês vão ver. Ela é bem impactante, assim. Mas é muito legal, assim, porque de um lado... Se você tampa o lado direito da imagem, você vai ver um Cristo com um aspecto absolutamente bondoso, sutil, leve, assim, uma cara boa, uma mãozinha levantando como quem abençoa. E do outro lado, se você tampar o lado esquerdo da foto, ele aparece um Cristo bravo, sabe assim? Um olhar sisudo. Pistola, sabe? com a lei na mão, como quem julga, sabe? E a ideia de que a verdade, que seria a ideia da justiça, do julgamento... O que tá bravo tá à esquerda? O que tá bravo... Não, da direita. Não, que eu ia falar que é o Velho Testamento e o... Sim, é tipo isso. A ideia é mais ou menos essa. Antigo e Novo Testamento. O da direita é a ideia de justiça. É a verdade aplicada. Só que a verdade
a gente não pode chegar falando ela. A gente não pode chegar esculachando ela. A gente pode chegar vomitando a verdade. Ela precisa de um preâmbulo. E esse preâmbulo da verdade é a misericórdia. E a misericórdia, ela tá para além da verdade. Se ela tá para além da verdade, então ela tem um quê de falseamento da verdade. Ela tem um quê de mentira. Essa é outra neologismo. Não é neologismo, outra maneira boa de falar sobre mentira. Está para além da verdade. A mentira, ela é algo que está ou atrasa a verdade, ou ela antecipa a verdade, ou ela tergiversa a verdade, ou ela está para além da verdade. Ela... É isso? Ela está sobre a verdade. Eu acho que nesse sentido, se a gente... Porque, de novo, o nosso intuito aqui é a gente debater sobre as coisas e parar daquela visão engessada. Sim, total. Porque você pode simplesmente chegar e falar assim, mentira é errado, pronto. Nós é errado, imperativos categóricos, né? Isso ou aquilo, A ou B. É isso. E eu acho que, diante do que a gente chama de aspecto moral da vida, se a gente não fizer todas essas análises, a gente vai cair num ostracismo de chegar e começar a julgar as outras pessoas, de sair apontando o dedo pra todo mundo. Pro teu marido, pro teu filho, pra tua esposa, pros teus amigos, etc. Ah, fulano mentiu. Sobre qual perspectiva e circunstância que ele tava mentindo, sabe? Qual que era de fato a intenção dele? Tem gente que realmente tava sendo má, mas tem gente que vai cair na mentira tentando ser bom. Isso vai acontecer, sabe? E saber atenuar esses movimentos, eu acho que melhora inclusive o convívio social. Ah, totalmente. Totalmente. E acho que também se coloca nesse lugar que... Acho que até nas nossas conversas a gente vê também as nossas próprias... Nossos próprios potenciais que eles estão meio ali adormecidos, Sim. né? Porque acho que todo mundo, quem debate aqui ou não, você na sua casa, todo mundo tem seu dia a dia, né? As coisas que fazem. Eu acho que a gente não consegue... a gente dá uma ligada no automático em várias coisas na vida. Não adianta o que você faça, sendo filósofo ou carpinteiro ou pedreiro ou astronauta. Tem coisas que começam a deixar a te levar pro automático. Perfeito. E acho que esse momento também de você entender onde que você... Acho que a gente falou isso nos primeiros episódios. Onde você tá sendo um babaca, onde você pode ser menos babaca, te ajuda a avançar em várias áreas da vida. De relacionamento, de crescimento profissional. De você conseguir... Inclusive nesse caso que a gente tá falando, talvez você possa, vendo esse episódio, ser a mãe que vai olhar pro seu filho e falar, objetivamente ele é feio. É isso. E não perguntar pro colega se o seu filho é feio. Você já sabe que ele é. Você já sabe que é. Dá outro adjetivo. Pronto. Olha que divertido ele. Engraçadinho. Engraçadinho é maravilhoso. Engraçadinho é maravilhoso. Eu acho que, assim, o que a gente tá tentando defender aqui... Eu fiquei imaginando alguém chegando, você é engraçadinho, né? Eu acho que vai ficar ofendido, né? Eu acho que tem um amigo meu que falava muito isso. Fala, quando você é muito feio, você precisa ser engraçado, porque Deus indeniza, né? Então ele te deixa divertido, engraçado. Não, ele te indeniza. Deus indeniza. Inclusive, o que mulher muito bonita, que é muito gente boa, é porque ela não era tão bonita quando ela era mais nova. Recorte, se você pegar, eu te juro, se você pegar uma mulher, isso é batata, gente. Você pegar uma mulher que ela foi maravilhosa, mas aquelas mulheres são maravilhosas esteticamente a vida inteira, ela em geral, ela é uma escrota. Ela é tipo blasé e tal. Você pega uma mulher muito bonita dessas assim, todo mundo para, homem e mulher fala, caraca, que pessoa bonita. E ela foi muito gente boa, é porque ela não era quando ela era jovem. Ela não era. Não era. Não era. Isso é uma porque verdade. Deus indeniza. Deus indeniza? Exatamente. É isso. Deus indeniza. Isso é uma verdade. O que eu quero dizer assim, Deus indeniza é muito bom. É bom, né? Você é feio? Toma aí, você vai ser carismático. Vai ser carismático, vai ser gente boa, vai ser... vai ser piadista, vai ser um artista. Se é sem graça nenhuma, eu vou te deixar bonito então, vai. Porque, pelo amor de Deus. Ninguém merece também. Ninguém merece também. É isso. E eu acho assim, de novo, vou insistir nessa ideia, porque eu acho que tem gente que muito provavelmente vai ter alguns que ainda não entenderam até essa altura do campeonato. Mas assim, é o que a gente tá tentando falar. Aí agora ele foi verdadeiro, entendeu? Aí foi verdadeiro. Ai, que grosso. O que é uma verdade também. É isso. O que a gente tá tentando dizer, assim, que o alvo é a verdade absoluta em todas as coisas. O alvo é a gente ser, de fato, absolutamente sincero. Esse é o alvo. O alvo é fazer com que a misericórdia, ela não precise do falseamento, mas ela tenha tanto amor no ato, ela tenha tanta substância de amor, que ela não precisa falsear coisa alguma. Esse é o alvo. Só que a gente tá falando de uma vida humana real. Então, o alvo sendo seria o caráter de Cristo, a gente precisa ter o máximo de disposição suficiente pra chegar lá. E esse primeiro capítulo, esse começo, a gente vai precisar do que o René Girard chamava de um mimético baixo. É um mimetismo baixo, é um imitador baixo.
Eu preciso começar meio que mentindo mesmo. Eu vou precisar começar meio falseando mas a isso coisa. é muito bom. Quem que fala isso? Mimético baixo? René Girard. Isso é muito bom porque é arte, né? Eu começo, enfim, sou formado em cinema e o que você faz pra aprender a ser um diretor, né? Ou direção de fotografia? Você imita quem já fez, É isso? né? E até o momento que de tanto você emular e começar a entender os porquês daquele, você começa a separar os elementos da sua cabeça e criar algo seu. Você fala de uma voz Mas própria. primeiro você precisa mimetizar. É isso. Ele chama imitativo alto e imitativo baixo. O imitativo baixo, você primeiro imita os resultados. O imitativo alto, você imita os caminhos feitos. Só que antes de você conseguir imitar os caminhos percorridos, você vai ter que começar imitando os resultados daquilo. Você vai começar daquilo que ele fez no final. E não naquilo do caminho que ele percorreu. Você entendeu? Uhum. Até porque o caminho que ele percorreu, muitas das vezes, você não tem acesso. Você tem acesso ao resultado final. É. Mas também você pode cair num baita erro nisso daí, né? Porque às vezes o resultado final, ele precisou de um caminho muito grande, né? Exato. Então é que nem às vezes quem começa na internet que vai querer te imitar ou me imitar. Só que o que eu faço hoje tem uma estrutura diferente de quando eu comecei. O ideal seria imitar o começo da pessoa. Seria imitar o começo. Eu sempre penso nisso, né? Eu acho assim, não é só imitar o começo, mas duas coisas. É De quem imitar o você começo, gosta, né? mas não só colocar a régua, né? É você imitar o começo e estar completamente comprometido a fazer com que aquilo se torne uma verdade. Sim, totalmente. Aí a gente volta pra aquela questão da intenção. E porque Onde a eu maioria das acho que a sua pessoas verdade falha. também é entender quem que é você, né? É. Qual é o caminho, só que daí... Como que você vai andar nesse caminho, né? Você É vai isso. mais rápido, mais devagar, você vai dar uma desviada, não vai? E daí você constrói a sua história. Agora, hoje você já mentiu? Já menti hoje. Já? Já. Quer compartilhar uma mentira? Provavelmente eu já devo ter mentido hoje. Eu menti pesado e menti pra você e pra Thaís. Por que você mentiu? Vou atrasar 15 minutos. Exatamente. Eu atrasei Exatamente. 29. É. A gente mentiu sobre o atraso também, não mentiu? Não? Você mentiu sobre o atraso, eu não. É porque você vive falando assim pra mim, eu já estou saindo, não, eu já estou indo, e ela nunca está indo. Ela já tinha saído quando ela falou? Estamos a caminho? Não, mas tô perguntando pra você agora, Thaís. Quando você colocou no WhatsApp que já estamos a caminho... O quê? Escovar o dente é estar a caminho, né? Daí tem... Você já fez? Já fiz. Mas já fez tudo? Não, eu estou na primeira parte. Qual parte? A contemplativa. Tergiversar. Tergiversar a verdade. Mas isso é verdade. Às vezes eu tô assim parado, a Dani falou, não tá fazendo nada. Eu falei, tô trabalhando. Ela fala, mas o que você tá fazendo? Você fala assim, cria como? Aí eu tenho que pensar um pouco, né? É verdade. Não deixa de ser uma verdade. Qual que foi a sua mentira? Eu não sei qual que foi a minha mentira. A mentira acho que foi a do atraso mesmo. Eu não me lembro de ter contado A alguma comida outra tava mentira. boa? A comida tava média. Média. Mas A aí o que comida você tava falou? média. A Thaís assumiu que tava ruim de cara já. É. A comida tava horrível. A comida foi isso. Isso foi uma mentira que eu contei. Foi uma mentira que eu contei, porque eu perguntei se eu queria comer no restaurante árabe e eu falei assim... Bom, eu vou perguntar se a minha esposa quer que eu vou no restaurante árabe. Aí eu falei assim, eu faço tudo que ela quer. O que é uma mentira, obviamente, porque eu não faço tudo que ela quer. E ele foi até o restaurante árabe comentando, nossa, faz tempo que eu não como no hambúrguer. Ela no Lifebox é bom, hein? Ele falou, eu faço tudo que ela quer, mas tentando convencer a gente no caminho ali, ó. Tentando, entendeu? A gente acaba vivendo disso, né, de alguma maneira. A gente mente o tempo todo. E, de novo, eu acho que esse comprometimento que a gente tem de tentar trazer o máximo de verdade possível, eu acho que é a régua, sabe? Assim, todas as coisas que você hoje mentiu, tenta trazer aquilo pra uma verdade, sabe? Quando eu digo, eu faço tudo que a minha esposa quer. Bom, não é exatamente uma verdade, é claro que não é uma verdade, mas eu posso tentar fazer as coisas que vão agradar a minha esposa. Eu realmente posso tentar sinceramente isso. E pode ser que eu esteja no caminho. Mas também outra coisa também, que é o seguinte... Eu tenho uma coisa minha que acho que as pessoas se levam muito a sério também. E daí não para tirar responsabilidade das nossas ações ou palavras, mas existe uma função da comunicação que é a função fática da comunicação. Que por acaso o que você falou eu faço tudo o que minha mulher quer, só que na verdade o que você tá fazendo é só preenchendo o silêncio. Você não falou uma verdade porque você queria começar um debate sobre aquilo. É muito bom, né? É. É o começo do Hobbit. Na verdade, é sobre nada.
é só pra ter um ritmo enquanto você caminha. É o começo do Hobbit, o Gandalf chega pro Bilbo e fala assim... o Bilbo fala pra ele, bom dia. E o Gandalf, o mago, pergunta pra ele assim... Você me disse bom dia porque o dia está bom ou porque você está desejando que o dia seja bom? Ou você só falou isso de forma aleatória, como quem diz bom dia pra... Ou seja, qualquer outra expressão que você pudesse colocar aqui. É isso. É isso, né? Função enfática da linguagem. Então, às vezes, a gente acha que a gente tá contando alguma mentira ou vai pensar muito sobre o que a gente tá falando, mas, na verdade, a gente só tá preenchendo um vazio. É isso. Preenchimento de vazio. E eu poderia estar falando qualquer outra coisa, cantando, assoviando, só que daí sai alguma coisa. Agora, o grande lance é de fato uma função fática, é isso. O que eu tô fazendo, eu só tô preenchendo um vazio enfim, uma necessidade social, ou eu tô falando coisas que estão magoando alguém, eu tô encobrindo. Perfeito, Acho que... perfeito. É entender que a mentira, ela vai ter efeitos. Eu acho que se a gente consegue analisar isso com sinceridade, a gente consegue, inclusive, saber qual que é os pontos centrais onde a gente precisa melhorar. Porque toda mentira, ela vai gerar um resultado. Pode ser um resultado leve, do tipo, só cumprir a função fática dela. Bom dia, bom dia. E às vezes seu dia tá uma merda, mas você fala bom dia, né? Como quem deseja que o dia seja bom, talvez. Ou quem tá só completando espaço. Mas, a partir do momento em que você escolhe deliberadamente contar uma mentira e aquilo te dá vantagens em prejuízo a outra pessoa, e você percebe e nota esse prejuízo, nisso você tá consumindo sua alma. Nisso, de alguma maneira, você tá se diminuindo. Nesse aspecto, você tá piorando. Você tá se desconstruindo, você tá se consumindo. Eu acho que a atenção que a gente precisa ter, sobretudo nesse momento, em qualquer momento da nossa vida, aliás, né, é fazer uma avaliação provavelmente diária disso, é fazer um exame de consciência diário, antes de dormir, botar a cabeça no travesseiro e pensar assim, que mentiras eu contei hoje que prejudicou alguém? Sabe, que mentiras eu falei hoje, mesmo essas mentiras bobas, relativas, pequenas, né, isso prejudicou alguém, sincero e honestamente, ou não? Bom, tudo bem. Porque às vezes também você tá achando que você tá sendo só uma pessoa fanfarrona, fazendo uma função fática ali, você tá magoando alguém. Exatamente. A conta-gotas. É isto, essa é a questão. É nesse lugar onde eu quero perigoso, chegar. Cara. É isso que eu quero, entendeu assim? Porque tem muita gente que tá contando pequenas mentiras, você fala, não, mas foi uma bobagemzinha. Mas você tá alimentando algo no outro que lá na frente vai se tornar uma coisa gigante que você não tem mais o controle daquilo. É tipo aquela tortura que só fica caindo uma gotinha na sua testa. Parece que não é nada. Exato. Vai ficar recebendo 10 anos na cabeça. Exatamente. Então assim, você já imaginou isso pra num relacionamento marido e mulher? Sabe? Diariamente você contando pequenas mentiras ali. É o que desgasta, né? É o que faz ruir. É isso. É o que faz ruir no fim das contas. Porque todo dia você fala assim, onde é que você tava? Eu passei no posto. Sabe? Cara, não passou no posto. Você ficou no seu trabalho, batendo papo. É uma mentira pequena? Mas você faz isso 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100 vezes. Onde é que você tava? Você coloca qualquer outro lugar que não seja verdade, você vai se consumindo naquilo, né? E invariavelmente, todas as vezes que você faz isso, você diminui um pouquinho a sua relação com o outro. Você empobrece a sua relação. Culpa e, enfim. Exato. Um peso, uma aflição que não é bom nem pra você, né? Não é bom nem pra você. Eu acho que esse aspecto da mentira talvez seja o mais central que a gente precisasse trabalhar de forma urgente. Claro, tem aquelas mentiras que são escrachadas, hediondas, essas daí não precisa nem comentar, né? A pessoa precisa só parar com isso e pronto. Uma vez me perguntaram isso no consultório. Trouxa, você tem alguma dica pra gente parar de mentir? Eu falei, parando. Não existe um mecanismo pra parar de mentir. Não existe um... Eu adoro, sabe, são essas coisas que ou não é. É tipo, qual que é a dica pra pular de paraquedas? Pula. Entendeu? Não tem dá isso. pra pular mais ou menos de paraquedas. Não dá. Pula. Não dá. Sabe? E assim, a mentira é uma dessas coisas. Como é que eu faço pra parar de mentir? É não mentindo. Não tem um hack, sabe? Não tem um cheat, assim, um negócio... E como é que eu faço, assim, se eu fizer mais vezes? Mas é que tem gente que tem um problema de fato, os mitônomos, né? Tem um problema, assim, que precisa talvez de remédio, sei lá o que precisa. A mitomania precisa de remédio. Eu já conheci gente, quando a Dani estudava moda, remédio e terapia. Cara... E depois você convive, você não pega, né, no começo, mas depois você vive depois de alguns meses com a pessoa. A Thaís até falou brincando aqui, uma das expressões que o mentiroso tem que ter boa memória, né? Sim. O mitônomo, ele tem uma hora que ele não consegue sustentar mais. Sim. Ele convive muito tempo com você. Tanto é que dessas pessoas nem conseguem construir relações longas com ninguém. Porque ela não lembra o que ela te contou. Sim. E vai se embolando nas coisas tal, e histórias extraordinárias. E dá dó, você vê, quem já conheceu um mitônomo de perto e descobriu que é um mitônomo, tem uma hora que você vai ficando com dó da pessoa também. Você fica com dó dela, você fica com pena. É porque assim, o que acontece é que a pessoa, ela começa a usar a mentira, aquilo que a gente falou lá no começo, ela começa usando a mentira como um mecanismo de defesa,
Só que ela começa a ficar, pouco a pouco, subjugada por aquele negócio. Ela começa a ficar viciada naquele movimento. Tanto no movimento interior, hormonal, que oferece pra ela, quanto pra mentira que ela conta, ela cria uma nova realidade. Então ele precisa insistir nela, senão ele é declarado mentiroso. Então ele, pra tentar escapar daquilo, uma mentira vai retroalimentando a outra. Nossa, ser declarado mentiroso é uma coisa ruim, né? Apesar da gente mentir todos os dias, você ter a peste de mentiroso, eu acho que é uma coisa horrível. É bizarro, né? Te declaro mentiroso. Porra, que pesado. É pesadíssimo, né? Você é um mentiroso. É um negócio... dói, né? Incomoda da gente Dói. escutar. Não tem nada a ver com o assunto, mas tem alguns erros que a gente meio que relativiza o peso que eles têm. Tá? Tipo, gula, preguiça. Você é um preguiçoso. Você fala, eu sou meio preguiçoso mesmo. Parece que não tem peso, sabe, o negócio. Eu sou meio guloso mesmo. Mas mentiroso é um negócio que ninguém aceita. E não tá nos 7 pecados, né? Não dá. Caralho. Não dá. Onde que a mentira entra nos 7 pecados? Orgulho? No orgulho. É o orgulho, é a soberba. De alguma maneira. Uhum. É você se colocar acima do outro, acima da verdade, acima da realidade. É soberba. Soberba. Agora, ó que engraçado isso. A mentira, ela advém da soberba. Beleza. E essas mentiras que a gente conta, essas leves, por exemplo, que tem só o aspecto fático. Isso também é soberba? Não. Acho que não. Mas será que daria pra encaixar em algum outro? Preguiça. Preguiça. Você vai ter que gastar energia demais. Entendeu? Você vai... Como é que você ocupa esse espaço? De novo, voltando ao filho feio, eu precisaria talvez uma meia hora com a mãe. Perfeito isso. Você tem que gastar meia hora pra você poder explicar pra mãe que aquela criança é feia. Você ia ter que sentar com ela e ia ter que fazer uma sessão de terapia com ela. Pra você evitar a sessão de terapia, você fala, e ele é bonito? Você fala, Interiormente. Pra Deus ele é lindo. Entendeu? Assim, você vai colocar algum aspecto desse, né? Pra Deus ele é maravilhoso. O esquema talvez é ter... Nossa, eu já sei o que eu vou fazer se eu tiver algum amigo que tiver um filho feio. Eu vou pesquisar uns 30 pessoas que foram muito boas nas suas áreas que eram feias quando era bebê. Aí quando eu falar assim, nossa, ele é lindo. Eu falo, ai, me lembra muito fulano. Daí eu mostro um outro tão feio igual, só que foi incrível. Perfeito. Deve ser tipo o Einstein. O Einstein bebê deve ser muito feio. Deve ter um jeitão de feio, né? Deve ter um jeitão de feio. Eu acho que ele... Deixa eu ver, Einstein bebê. Madre Teresa de Calcutá. Procura Einstein. Madre Teresa criança. Deve ser muito bom. Einstein bebê. Olha o que a gente tá procurando. Madre Teresa de Calcutá bebê. Não, o Einstein ele era bonitinho, mano. Tem o IA dele, que é estranhíssimo. Olha ele, bebê. Mas olha ele de verdade. Ele era jeitosinho. Jeitosinho. Então veja, talvez seu filho é bonito, ele vai ficar feio. Talvez seu filho é feio, ele vai ficar bonito. Tem isso aí também. É possível. É possível. É bem possível. A capa abre portas, vai. Beleza, abre portas. Não adianta. Porra, se abre. Esse é um assunto bom que a gente pode colocar num próximo podcast. Capa abre portas. É? É importante. Falar sobre a capa, sobre a beleza. Até porque a natureza é Uma isso, pergunta. Né? Uma pergunta. A gente vê muito hoje em dia, eu vejo de vez em quando aqueles vídeos, aqueles reels do Instagram, daquelas chinesas. Mas assim, o brasileiro também faz igual, mas... É porque popularizou-se aqueles vídeos daquelas chinesas que fazem umas maquiagens tão pesadas que fica completamente irreconhecível. Isso é uma mentira? O rebocão. Eu falo pra Dani que Photoshop de mulher é maquiagem. Né? Então... Sempre foi. Quando tem a discussão, acho que isso aí vale até um episódio inteiro sobre filtros. Quando o pessoal fala sobre filtro pra mim, precisamos acabar com os filtros. Eu pergunto quais, né? Porque o que te incomoda é o filtro da rede social. Porque a vida é uma série de filtros. É o tempo todo filtro. É tudo filtro. Então a maquiagem é filtro, a Roupa. roupa é filtro, a arquitetura da sua casa é filtro, as palavras que você usa é filtro, tudo é filtro. Então, nesse sentido, assim, acho que conceitualmente o filtro ele é uma mentira. Porque eu sou incapaz de ver a realidade. Só que daí, qual que é a realidade? É porque se a gente julgar que a aparência é a realidade, essa é a maior mentira que existe. Porque a aparência não é realidade. A aparência não é realidade. Então, por isso que eu não tenho medo de manipular a aparência se a intenção é boa, porque a aparência nunca foi a realidade. Quem já falou, a capa, ela é falsa por definição. Sim. E volta ao que a gente falou no episódio recorte. passado, Ela você sempre só recorte. encontra a verdade
com aproximação. Aproximação. Você tem que olhar de perto. Porque daí o que você tá olhando não é a capa, é a essência. Perfeito. Perfeito. Cara, isso é muito bom. Isso é muito profundo. Ou seja, a verdade, de fato, ela está no profundo, no essencial, naquilo que tá dentro. E então, nesse aspecto, quando a minha esposa então me pergunta se eu tô gorda, se eu falar pra ela que ela tá linda, eu tô falando a verdade? Exatamente. Eu não tô necessariamente mentindo. Exatamente. Interessante essa perspectiva. Até um exercício bom é você pegar, assim, talvez a pessoa que você mais odeie em rede social de uma maneira rasa. Porque você não gosta da música que ela canta, o jeito que ela se veste, etc. Faz um exercício que nem você falou pra um cara, um hater seu, no outro episódio. Gio, vê meu post com a minha família. Imagina uma situação que você vai tomar um café da manhã com ela e com a família dela. Essa pessoa ela não vai ser má por definição, por design. Ela vai ter coisas na essência dela que você vai conseguir compartilhar e você vai ver uma outra verdade. Até os nossos gritos, que a gente falou no episódio passado, que a gente gosta ou não gosta, e o que a gente concorda e não concorda, é baseado num monte de mentira, porque é baseado tudo em superfície, é baseado tudo em aparência. Tudo casca, tudo casca. A gente julga a moralidade pela aparência, e daí, na verdade, as pessoas em geral, elas querem a mesma coisa. Elas querem ver bem, elas amam a família delas, elas querem a prosperidade, dificilmente ela quer que a outra pessoa se foda, é só gente muito ruim que é assim. E é a menor parte da pessoa que é ruim por intenção, né? As pessoas, elas são ruins por inércia, e não por ação. É fato. A maior parte das pessoas, no fundo, tá só tentando ser feliz, né? A maior parte das pessoas tá só tentando fazer uma coisa boa, ou não serem prejudicadas por aquilo. A maior parte das mentiras, a maior parte, o massacrante das mentiras, o 99% das mentiras, a impressão que eu tenho, tô jogando estatística aleatória aqui, obviamente. Eu tô contando a mentira, né? Data Jorge. Data Jorge, fontes da minha cabeça. Mas sob certa medida, qualquer um vai conseguir perceber isso na realidade que eu tô falando. A maioria massacrante das mentiras, elas não têm uma intenção ruim. Não tem. Elas não têm uma intenção ruim. Agora, tem uma coisa muito interessante, que eu acho que eu levantei a coisa da aparência. O conjunto, o zeitgeist da aparência que uma cultura produz, ela afeta o que a gente enxerga como verdade. Afeta. Porque também o que a gente tem mais contato no dia a dia é a aparência, certo? Sim. E a essência a gente tem com as pessoas que a gente vive no dia a dia. Mas a aparência é o que a gente é bombardeado por todas as coisas o dia inteiro, né? Pela arquitetura, pela música, pela estética, por tudo. Perfeito. Isso daí também define o que a gente enxerga e que a gente introniza como o que é verdade, o que é essência. Caramba, então a gente chega num outro aspecto interessante aqui. A verdade, então, teria que ser algo que teria que ser dito não somente sobre a estrutura da realidade, mas sobre a estrutura metafísica da realidade. Sim, totalmente. E não sobre a estrutura física da realidade. Porque a estrutura física da realidade, que é a capa que a gente tava falando, ela é sempre subjetiva. Então ela é relativa, se ela é subjetiva. Sim. É que ela consegue mudar a metafísica. Vai ter alguém que vai ver aquele menino... A gente começou falando do menino feio, né? Do filho lá do meu amigo que é feio. Aí eu falei que ele era objetivamente feio. Bom, pode ser que alguém, em alguma outra cultura, em algum outro aspecto, criado sobre uma outra maneira, olhe pra esse menino e fala, não, mas eu achei ele bonito. E ela vai estar falando uma verdade. Ela realmente achou bonito. A maior parte das pessoas feias estão casadas. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer alguma coisa. Inclusive, eu até terminaria por aqui. Você que é feio, se é feio, talvez só pra mim. Há esperança. Muito provavelmente é só pra mim e pra ele. Mas talvez haja alguém neste mundo que te ache bonito. Não, eu sei que, por exemplo, é muito difícil você ter uma unanimidade em beleza. Isso é uma verdade também, né? É só você pegar uma roda de amigos, falar sobre alguma pessoa e vai ter opiniões contrárias, esteticamente, objetivamente, aquela pessoa. Então tem os temperos, né? Do que é o meu referencial de beleza. Sim. Aliás, essa é uma discussão incrivelmente debatida, né? Em filosofia, que existe um aspecto universal da beleza. Beleza é objetiva ou beleza é subjetiva. Isso daí é um papo até pra um outro debate aqui, porque isso daí dá pra falar muita coisa. Eu acho que se a gente não conseguir olhar sobre o aspecto metafísico e olhar somente sobre o aspecto físico das coisas, não dá pra gente conseguir verdades absolutas. Mas aí você tira o humano da razão e pensa que uma árvore ela só tem um aspecto objetivo.
um pássaro também. É. Uma paisagem também, em geral. Sim. E aí, o que que é belo, o que que não é belo na natureza? A natureza ela é essencialmente bela porque ela foi feita dessa maneira. Aquilo que é feito é belo. Um babuíno com a bunda vermelha é bonito? Porra, eu acho bonito o babuíno, cara. Boa, é isso. Ele tem um jeitão, né, cara? Agora, tem uns peixes abissais, já viu? Sim. Aquela coisa. Eles não tiveram que ser bonitos porque ninguém tá olhando eles. Olha que incrível. Não tinha necessidade da beleza. Não teve necessidade, porque deve ser muito trabalhoso virar um escuro, pavão, né? com uma proporção áurea e tal. Tá escuro, deixa o bicho feio. Daí quando você traz o bicho da profundeza, quem não sabe, o peixe abissal é onde não chega a luz ali no... É isso, completo escuro. Completo escuro. Todos esses bichos, quando você tira ali do escuro e a galera vai achando, e tem um monte de espécies que a gente nem sabe, nunca viu. São horrorosos, não tem um bonito. Não tem um nem com o básico, que é com vermelho e azulzinho, que nem a Dory, esse tipo de coisa. Não, são uns bichos que parece que um demônio construiu aquele bicho. É sério. Parece. É tipo umas carrancas, assim, o bicho todo deformado. É muito ruim de ver. Sim. É estranho, não é? É estranho. É como se a natureza tivesse esse entendimento, né? Já que o negócio não precisa ser Só que visto. aquele peixe tá fazendo amor com outro peixe. Tá fazendo amor, tá fazendo filhos, tá reproduzindo, tá dando seguimento pra Tá dando espécie. segmento. É bonito nesse aspecto, tá vendo? Ele tem um aspecto metafísico. Os peixes abissais, eles desafiam a nossa concepção sobre o belo. E sobre reprodução. Sim. Eu ainda acho que o babuíno de bunda vermelha não é exatamente belo, mas aí, tá vendo? Não? É subjetivo. Cara, ele é diferentão, né? Você não acha ele bonito? Não. Nem quando ele segura o Simba? Não. Acho que não. Você acha ele bonito? Você acha ele bonito? A minha esposa me acha bonito. A chance dela minha achar um esposa me babuíno acha de bonito bunda também. vermelha é muito... Você entendeu? Minha esposa Essa me é uma acha das bonito. coisas, assim, difícil da gente entender. É. Como é que eu consegui ficar com a minha esposa? Muito provavelmente É porque ela ela chegou mentiu em perto algum demais. aspecto. Em algum aspecto ela mentiu. Ela teve que mentir. Entendeu? É invariavelmente impossível. Talvez você mentiu pra ela, né? Exato. Alguma mentira teve que ter Alguma coisa existido nesse rolou. relacionamento. Alguma rolou. Isso me lembra aquela música do Mano Chao. Tudo é mentira neste mundo, tudo é mentira, la verdade. É muito engraçado que ele fala, tudo é mentira, essa é a verdade. Essa é a verdade, que tudo é mentira. É tipo, só sei que nada sei. Essa frase de Sócrates, ela tem a ver com exatamente sobre um admitir que ele não sabe a verdade. E ele tá olhando pro mundo, ele não sabe toda a verdade. Ele sabe partes da verdade. Ele sabe fragmentos que são verdadeiros. Ele sabe elementos que são verdadeiros, mas ele tá admitindo que o todo ele não sabe. Então só tem uma coisa que ele tem absoluta certeza. Que ele não sabe tudo. Que ele não sabe. Só sei que nada sei, no fim das contas. Porque eu não entendi coisa alguma no limite. Cara, mas isso é bem legal, né? Porque, na verdade, a gente tá falando que o aspecto do coach é ele inaugurar uma pré-potência no que você vai fazer, né? Sim. Só que daí, se você tem uma coisa, eu tenho uma pré-potência individual pra eu acreditar numa mentira inicial pra me dar o start pra fazer alguma coisa e acreditar naquilo, né? Sim. Eu visualizo o que eu quero ser, eu acredito que eu já sou aquilo antes de ser e eu vou caminhar pra construir aquilo lá. Sim. Outra coisa, talvez, a grande queda, né, da humanidade ou de um caráter é ter pré-potência em todas as áreas da vida, né? Inclusive nas que você não Sim. domina. Inclusive sobre o conhecimento e sobre a obtenção da verdade de uma maneira mais ampla. Perfeito. Na verdade, o homem que tem uma mentalidade fixa, que não cresce, é o que tem o pré-potência sobre tudo. Eu já sou tudo que eu ainda nem sei o que é. Isso. Perfeito. É aquele que tá mentindo sobre tudo. Ele tá mentindo, inclusive, sobre a própria essência, né? Do que eu sei ou que eu não sei. O grande mentiroso é aquele que mente pra si mesmo. Esse é foda. Porque quando a gente tá contando uma mentira, mas a gente tem consciência de que a gente tá mentindo, ainda há a possibilidade da mudança. Se eu tô contando uma mentira só pra fora, mas eu não me convenci daquilo, eu ainda tenho a possibilidade de transformar um erro numa coisa boa. Acerto, né? Num acerto. Agora, se eu me convenço dessa mentira, se eu contei ela 1000 vezes pra mim mesmo e eu me convenci dela, esse cara se afundou. Esse cara ele não tem como corrigir. Ele não tem como se acertar mais. Ele admitiu uma mentira como uma verdade. Ele se convenceu dessa nova verdade. Ele vai se afundar. Ele não tem mais saída. É tipo construir um prédio numa terra solta, né? Numa areia movediça. Vai cair o prédio. É não isso. tem estrutura. É uma casa construída sobre a areia. E não sobre a rocha.
a ideia bíblica de que se você começa contando uma mentira, essa mentira, ela precisa ter uma concreta disposição à mudança dela, à conversão dela a uma verdade. Você não pode insistir na mentira. Agora, tô falando isso como um aspecto real da vida humana, assim, sabe? Porque tem gente que vai pensar, você tá falando que a mentira é lícita. De novo, eu não estou relativizando isso. A mentira, ela é de fato errada. O que eu estou dizendo é, você vai mentir. Ponto. A gente vai mentir todo dia. E se a gente não tiver a concreta disposição a estar corrigindo essas mentiras e transformando cada uma delas em verdade... O que você tá falando, eu acabei de lembrar. Você vai mentir do filme O Mentiroso, do Jim Carrey. Você já viu esse filme? É muito bom. É maravilhoso. Porque ele só entra em enrascada, né? Porque ele não consegue mentir. Ele não consegue nem escrever alguma mentira, né? Esta caneta... Ele pega uma caneta azul e fala, esta caneta é vermelha. Ele não consegue escrever que a caneta é vermelha, daí ele se bate todo e tal. Volto a dizer, a verdade absoluta foi crucificada. A verdade absoluta foi crucificada. Então, a não ser que você queira ser crucificado também. Pesado terminar assim, né? Veja se você consegue temperar as suas verdades de uma maneira que vai fazer bem pra todo mundo. Se você estiver afetando alguém, esse é um sinal amarelo. Inclusive a si próprio. Inclusive a si próprio. Amigo do Jorge, que tem um filho. Na verdade, ele é lindo. É um amigo fantasioso esse daqui. Acho que o Jorge nem tem esse amigo com filho feio. Tenho. Tem. Então, ó, Tenho. se quiser me seguir nas redes sociais, @paulocoenca. @drjorge.rodrigues. Até os próximos conversadores. Conversadores.